Bom, ontem, dia 31 de março, foi uma data que marcou os 50 anos do golpe militar de 1964. Fato esse de extrema importância para a história do país e que está repercutindo muito nos últimos dias. Para falar sobre como foi o período da ditadura e a influência do golpe aqui em Passo Fundo, nós convidamos o professor de História, que também é mestre em História, José Hernani de Almeida. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao UPF-TV. É sempre um prazer lhe receber aqui. Prazer é meu, minha saudação aos amigos da UPF-TV. E é uma satisfação vir aqui falar de um momento tão importante na história brasileira dos últimos 50 anos, como foi o golpe de, se me permite uma correção, de 1º de abril, 1º de abril de 1964. É verdade. Na verdade, as tropas do Mourão Filho saíram já no início da tarde de 31, mas chegaram no Rio na madrugada do dia 1º. Então, na verdade, é o 1º de abril, ficou consagrado o dia 31, até porque os golpistas não queriam ligar o Dia dos Bobos à data da chamada, entre aspas, Revolução Democrática. Foi uma grande mentira que se aplicou nesse país. É muito melhor a grande imprensa tratar aí da data de 31 de abril Sem do dúvida. que fazer referência ao 31 de março, do que fazer referência ao 1º de abril, Exatamente. né? Agora, professor, antes de trazer os aspectos locais e tudo o que aconteceu em Passo Fundo, como os veículos de comunicação eram censurados, eu lhe peço o seguinte, queria que o senhor rapidamente explicasse o que foi, então, este golpe militar. Bom, o golpe militar foi uma reação a um processo de grandes reformas que o Brasil estava passando. O presidente João Goulart estava iniciando um grande processo chamado de reformas de base, em que ia mexer em algumas coisas muito complicadas, como, por exemplo, a questão da reforma agrária, uma reforma universitária, ia estender o direito de voto a militares, ia permitir que militares casassem, que não era permitido a marinheiros o casamento, tá? Enfim, ia fazer reformas de grande porte. Havia também uma grande efervescência cultural do Brasil, com o surgimento dos centros populares de cultura, não é? O teatro, o cinema novo, o Teatro Opinião, o Teatro de Arena, não é? Os próprios integrantes da Bossa Nova começavam a fazer músicas mais politizadas. Então, isto assustou, não é, a nossa direita reacionária, não é, que via nestes movimentos, não é, um encaminhamento para uma espécie assim de criação de uma grande Cuba no Brasil, tendo por trás, obviamente, não é o contexto da Guerra Fria, em que o mundo estava dividido, né, entre o bem e o mal. O bem era representado, né, pelos Estados Unidos e o mal representado pelo comunismo, pela União Soviética. E o Brasil se insere nesse contexto. Em termos culturais, nós podemos dizer que foi um dos melhores momentos do país. Exatamente. Nós vivemos a partir, mesmo durante a ditadura, né, um momento cultural de grande qualidade, até porque os artistas, os compositores foram obrigados, não é, a buscar metáforas para driblar a censura e produzir uma arte de extraordinária qualidade. Bom, professor, em Passo Fundo, o que acontecia nesse momento aí? Como é que os veículos de comunicação trabalhavam naquela época? Bom, Passo Fundo esteve no olho do furacão porque o governo do estado foi transferido para cá, né? O governador Hildo Meneghetti fugiu de Porto Alegre com temor, né, de um ataque dos brisolistas em Porto Alegre e instalou seu governo aqui no quartel da Brigada Militar. Passo Fundo, exatamente 50 anos atrás, no dia 1º de abril, passou a ser a sede do governo gaúcho, né, no quartel da Brigada. Inclusive, a Rádio Passo Fundo, né, passou a ser a chamada Rádio da Revolução. Na verdade, seria a Rádio do Golpe, né, transmitindo diretamente do quartel da Brigada. Então, nós nos inserimos diretamente no contexto, não é, com a chegada de toda a estrutura do governo estadual aqui em Passo Fundo. Bom, e tem uma intensa programação acontecendo hoje, também no dia de amanhã, uma programação comandada pela Comissão de Direitos Humanos aqui de Passo Fundo e também exposições que contam um pouco dessa história. Já já a gente acompanha aí imagens de uma exposição que está no Museu de Passo Fundo. Professor, agora que reflexão é importante nós, passofundenses, fazermos a partir desta data? Olha, a reflexão é de que nós não podemos permitir que nunca mais venhamos a ter um regime discricionário, arbitrário e ditatorial. Eu vivi na pele, né? Eu trabalhava na imprensa, na época no rádio, eu era um jovem acadêmico de direito, então senti na faculdade e no meio de comunicação que era viver sob, não é, a censura. Então nós nunca mais podemos permitir que isso aconteça. E até me preocupo hoje
quando eu vejo manifestações como a reedição da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que alguns idiotas tentaram fazer recentemente. São pessoas que não têm memória histórica. É uma espécie de um neofascismo preocupante que se estabelece no país. Ainda ontem me contava hoje um colega que ouviu numa emissora de rádio, ontem num debate, duas ilustres figuras de Passo Fundo meio que justificando a tortura. As pessoas ou são mal intencionadas ou não conhecem a história. Porque tortura é alguma coisa de lesa humanidade, não se admite em nenhum momento. E foi o que a ditadura nos levou. Ela começou proibindo, caçando, exilando, torturando, matando e escondendo os corpos, muitos dos quais até hoje não se sabe onde estão. Isto nós nunca mais podemos permitir que aconteça nesse país. Não interessa de direita, de centro, de esquerda. Ditadura não serve para ninguém. Nunca mais. Agora, professor, só para a gente encerrar bem rapidinho, além de o senhor ser um estudioso, um pesquisador dessa área, o senhor viveu situações muito específicas durante esse período. Que lembrança o senhor pode, que fato o senhor pode nos contar aqui que aconteceu e que lhe chamou muita atenção? Olha, não é muito agradável, a gente vivia com medo, né? Eu lembro de uma ocasião que entraram 4 militares na rádio que eu trabalhava, Rádio Planalto, para levar, não é, os discos do Geraldo Vandré, notadamente a canção Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, porque era considerada provocativa aos militares. Isto jamais pode acontecer. Vocês imaginem alguém entrar na FM da UPF e levar alguma coisa porque a letra pode ferir... Ou fazer a população pensar, não quem é? Sabe, né? Outra vez, eu como professor fui chamado ao quartel para explicar o que eu tinha dado uma aula pela manhã. Na aula eu disse que era golpe militar, era proibido. E disse que era 1º de abril, tinha que ser 31 de março. Fui dar a explicação ao capitão Greibeles do conteúdo da minha aula pela manhã. Esta era a maravilhosa revolução democrática que foi imposta a nós pelo golpe de 1º de abril. Teria muitas histórias para contar aqui, professor, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela oportunidade de resgatar momentos que, infelizmente, são importantes e marcantes aí na nossa história. Eu agradeço. Muito obrigada. E espero que todos continuem estudando este período que é muito importante. E, principalmente, pensando sobre ele, ainda mais em um ano com eleição, né? Sem que a gente tem nenhuma. que pensar muito, não é, professor? Sim. Obrigada, mais uma vez. Tá, muito obrigado.